Um time de growth, ele pode ser dedicado, né? Você pode ter um time desse jeito. Você pode ter um time misto, né? Ou de funções que se misturam. Então, eu posso ter uma pessoa da área de marketing que dedica um tempo para growth, uma pessoa de vendas que dedica um tempo para growth também, né? E aí você consegue trabalhar dessa forma. Então, startups, inclusive, têm essas formas de trabalhar a equipe. Ou você tem uma pessoa, né, dentro da empresa que... como aconteceu com a gente, inclusive, né, que começa esse processo e aí vai crescendo e vai montando a equipe também. Né? Então, o Growth Hacker, né, ele vai buscar essas soluções. E assim, eu falei, eu vou estudar e vou fazer acontecer. Né? E assim, essa questão das competências que você falou, eu gosto de analisar para quem quer trabalhar com isso, né, ou quem vai começar a aplicar, independente da área, que é como se fosse um jogo de Tetris, lembra? O Tetris, né? Que vai caindo, você vai encaixando as peças, né? E eu gosto muito do termo do learn by doing, né? Que é aprender fazendo. Né? Então eu não preciso ser especialista naquela área, naquele momento. Qual que é o problema que eu preciso resolver? Eu vou lá, vou aprender aquilo lá e vou aplicar. Tá? Então eu sou uma pessoa prática, né? E eu oriento o meu time nesse sentido também. Não fica só na sua especialidade, né? Vai buscar conhecer ferramenta, como conectar, porque você vai precisar fazer isso em algum momento. Se você precisar resolver um problema e você precisar de várias pessoas ou pagar, né, para isso acontecer, muitas coisas não vão acontecer. Essa que é a verdade. O que seu RH pensa e faz para ajudar no crescimento da empresa? Pois é, isso mesmo. Para pensar no tempo que você gasta para preencher vagas, ou qual que é o tempo da curva de aprendizado das pessoas, quanto que você investe em treinamento, todo investimento em pessoas, na verdade. Tudo isso reflete e impacta o negócio, reflete e impacta as finanças da empresa. E é por isso que a gente resolveu trazer aqui o Alex Compre. Ele veio contar pra gente como que o Growth Hacking pode ajudar a sua empresa a crescer de forma rápida e de forma saudável. Mas não só a sua empresa, mas como você pode aplicar esse mindset de growth também no RH. O Alex, ele ganhou um prêmio de Growth Hacker do ano, nesse ano de 2023 agora, com um case de crescimento da BRSA, que é a empresa em que ele está. E ele contou também qual foi esse case e como é que foi esse processo todo de ganhar o prêmio. Vem então aprender como que você pode fazer para encontrar caminhos para suas estratégias aí de RH crescerem também com a mentalidade de growth. Bora lá? Então agora sim, Alex Compre, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Obrigado, gente, pelo convite. Vamos em frente. Compre. De onde vem compre? Olha, eu acho que a origem é italiano, não sei dizer ao certo, mas apesar de ser curtinho, muita gente confunde. É bom que pra minha área, né, é sugestivo. Começou no nome, né? É verdade. Carreira Miller. O Carreira, todo mundo pensa que é porque a empresa de RH se chama Carreira, mas o Robinson Carreira, ele leva aí o sobrenome e já também falou, vai trabalhar com esse negócio que vai dar certo. É isso aí. Tem gente que já vem no nome, né? O propósito ali, né? Já vem mais fácil já pra encontrar. Que legal, cara. Você é de onde, Alex? Eu nasci em Mogi Guaçu, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Eu sempre confundo Mogi Guaçu com Mogi Mirim. É uma do lado da outra. Não tem? Tem mais um Mogi. Tem Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Só que Mogi das Cruzes já fica para outros lados, isso, né? Mas aí todo mundo que nasce nesses Mogis... É tudo Mogi, sou de Mogi. Mas aí como é que é? Mogi... Mogi Guaçu é guaçuano. Ah, não tem nada a ver com Mogi. Mogi Mirim e Mogi Miriano. Mogi Miriano. Se não me falha a memória. A Mali tá em Mogi Guaçu? Tá em Mogi Guaçu. Tem a de papel também? Agora tá com o nome de Silvamo. Isso, Silvamo, isso aí. Mas era International... Isso. Ela é desse grupo ainda, da International Ela foi Paper. comprada, né? A Silvamo comprou International Paper, pelo que eu sei. Que é um segmento que a International Paper tinha de papéis, se eu não estou enganado, que é o que produz ali. Isso, mas que é o chamequinho, papel branco, né, que eles falam, né, papel de escrita, se não me engano, porque tem área de papelão também, né, ali ficava mais com essa área do papel de uso comercial, doméstico. Muito industrializado ali, eu não tenho ideia, eu conheço essas duas, mas... Mogi Guaçu cresceu bastante por conta de indústria, sim, tem bastante ali próximo, e na região também ali. Então você nasceu lá, mas você morou lá, você veio para Campinas, você morou em outros lugares? Morei sim. Eu saí de Mogi Guaçu para poder fazer faculdade, né? Então, em 2001, eu fui para a PUC. Depois de alguns anos tentando decidir isso em Campinas, decidi o que fazer,
né? Então, no começo eu tentei engenharia de produção, aí teve uma época que eu queria fazer oceanografia, né? Nossa, aí na época Isso é oceanografia. vestibular. Você tentou, você tá falando de vestibular. Exatamente. Aí eu mudava, não sabia, né, ainda o que queria. No ano que eu passei em publicidade e propaganda, eu também estava prestando desenho industrial. Né? E aí, publicidade e propaganda, ainda estava em dúvida, minha mãe falou, vai, tenta. Tipo, minha mulher vai ter que começar alguma coisa. Tenta, né, e depois a gente vê o que faz. E ainda bem, né, eu gostei muito, amo o que eu faço hoje. E foi a tua ida para Campinas. Isso. Em 2002 eu vou para Campinas, aí já começo a morar por lá, né, para poder fazer faculdade, trabalhar também, né, onde eu comecei a carreira em agências, né, trabalhando como diretor de arte, né, e nem era para online ainda, trabalhando offline, fazendo anúncio de revista, catálogo, né, e só depois, quando eu entrei na área de marketing mesmo, que eu fui olhar o digital, mas até então em agências era só offline. Só offline. Eu olhava o online, outras pessoas faziam, mas naquela época, ainda na época do Yahoo, não sei se vocês lembram, né? A gente ficava brincando ali com tipos de anúncio que a gente poderia fazer na home do Yahoo, né? Ficava testando possibilidades ali para poder interagir, né? Mas era só ali para testes mesmo, não era o meu trabalho. O meu trabalho mesmo estava focado no offline para as empresas. Então, posicionamento, campanhas de marketing, mas focado para a parte offline. Isso muda muito com as agências de publicidade, já que você entrou nesse tema, só para... Porque antigamente você tinha TV, você tinha as famosas, África, sei lá, várias, né? Esses caras querem fazer uma propaganda, vamos nesses caras. Mídia, mas hoje pulverizou demais e você deu condição das pessoas trabalharem muito em nichos específicos e não necessariamente ter um conteúdo. Pô, os caras são impecáveis também, as agências trabalham... Mas hoje pulverizou, você tem muitos recursos de criação que dão condição para as pessoas terem acesso a algo bom sem que necessariamente passe pelas agências, né? Com a internet começando e bombando, né, vamos dizer assim, abriu muitas possibilidades, né? Inclusive as agências digitais começam a surgir também, as grandes também indo para esse lado, mas claro, voltado para cada uma no seu mercado, né, mas todas explorando o lado digital de alguma forma. Não tem como sair dele, né? Antigamente o site é teu cartão de visita no digital. Você tem que ter seu site. Exatamente. Eu costumo falar que é a casa, né? É a nossa casa. A gente não quer receber ninguém com a casa bagunçada, né? Então, apesar da gente trabalhar outros canais no digital, é claro que a hora que a gente vai fazer com que as pessoas tenham alguma ação que seja para o nosso site. Então, ali precisa estar... A experiência precisa ser única, né? Porque senão as pessoas elas acabam desistindo mesmo. Né? Isso pode ser o diferencial entre uma venda ou fechada ou não. Né? Cara, site ruim diz tudo, né, cara? E, assim, eu gosto de acompanhar isso porque também faz parte da minha praia. Eu quero explorar muito contigo hoje. É a Praia da Fer. As páginas de aterrissagem, quer dizer, hoje em dia, cara, vamos anunciar, legal, joga pra tua home. Não faz isso, porque, cara, lá dentro não tá a solução que o cara buscou lá no interesse inicial. Então ele dispersa, né? São recursos que a gente vai adaptando, porque, de fato, você tem que medir a experiência, e aí tá um pouco do que você quer agora, né? Sim. Quero fazer meu negócio crescer, quero escalar isso aqui. Então, quais experiências, qual é a rota que o cara vai fazer pra comprar de você? O que ele passa nesse meio do caminho, né? Mas você sabe que nessa rota, Emerson, a home do site era um ponto super importante, porque a gente começou a entender na época, né, com o perfil de cliente ideal que a gente tem na BRSA, que são de empresas de tecnologia no B2B, né, que em algum momento ela vai, né, procurar por alguma agência de nicho, no nosso caso, né? E aí, uma das estratégias que eu utilizei na época, né, foi deixar essa página muito bem otimizada para os buscadores, para que quando, naquele momento de compra, aquele potencial cliente ele vá buscar, que vai buscar de duas formas, ou por indicação, ou vai ver, né, algum outro conteúdo de forma orgânica, ou vai para o Google mesmo. Né? O mercado B2B ele tem essa tendência, né? Ainda se busca muito, né? Depende muito do momento. Então, a gente consegue, nesse momento, inclusive, fazer com que a página bem posicionada se torne um canal de proposta para a gente. Né? Então,
na história da BRSA, foi um canal validado, né? Vamos dizer assim. Então, isso foi muito, muito importante. Sinal que a home, sim, ela faz diferença. Por isso que eu falo que o primeiro impacto, né? A gente fala do momento ahá, né? Que é quando o cliente ele vê o valor do nosso produto ou serviço. No nosso caso, o primeiro, né? Eu brinco que o primeiro ahá era a hora que ele entrava. A pessoa entra no site da BRSA, né? E ela encontra, ela sabe o que ela está procurando. Olha, encontrei o que eu buscava e é o primeiro impacto. Aí depois tem o restante da jornada. Eu acho que até questão de experiência, eu penso muito assim, quando você vai comprar um vinho, eu aprendi que aquele fundo da garrafa, né? Quanto mais fundo, costumam dizer que o vinho é melhor. Mas não significa que aquilo afeta o sabor. É que é caro fazer uma garrafa com um fundo muito... Tem gente que fala, é a pressão, não sei o quê. Mas uma das explicações que eu vi, que pra mim fez muito sentido, é muito caro você fazer o fundo da garrafa profundo, assim, né? E aí, que se você tem um vinho que não é tão bom, você não vai gastar muito numa garrafa. Então, tipo, você vai embalar ele melhor quanto maior a qualidade do seu produto. Exato. Então, eu penso muito nisso, assim, num site, né? Você não vai fazer um site... se você tem um produto muito bom, o seu site, que é a primeira ali, ele tem que ser também tão bom quanto, né? Exato. A pessoa, ela tem que já ter a sensação de que ela tá num ambiente em que estão sabendo o que estão falando, o que estão fazendo, desde o primeiro acesso, né? Então, você pega aquela garrafa, você vê o fundo, não, esse vinho aqui com certeza é bom, porque não iam pagar tudo isso nessa garrafa pra... Então, esse site aqui é bom, esse produto com certeza, a chance dele ser bom é muito maior, né? E a gente estava falando há pouco sobre resolver as dores, né, do cliente. Então, naquele primeiro momento, ela precisa saber que eu posso resolver a dor dela, né, do meu perfil de cliente. E aí, depois eu vou conquistando, né? Respeitando o momento de compra, claro, mas sabendo que em algum momento ela vai precisar de algum serviço e o ideal é que ela tenha, né, a BRSA, né? Na mente, né? Para poder escolher. Então, isso é bom. Cara, é muito interessante, porque é o seguinte, você tá ouvindo agora e fala assim, cara, mas o que Deus, isso tem a ver? onde que eu tô? É um podcast de remuneração e tal. É o seguinte, você vai ter que sempre resolver um problema de alguém. E às vezes você não sabe nem mapear o problema. Então, legal, vamos mapear o problema. Depois disso, tem vários passos. O que você sabe, Alex, é uma parada que qualquer um em qualquer área precisa. Eu quero colocar Gympass. Estavam falando disso, certo? Mas por quê? Que problema você quer resolver? Exatamente. Não, é porque as empresas estão botando Gympass. Pô, a gente tem que colocar Gympass aqui. Pô, peraí. Você nem sabe se o teu público tá pronto pra isso. Então, esse trabalho que você faz... só pra vocês terem uma ideia, o Alex e a Fer já apresentou isso no começo dessa edição que nós fizemos. Ele foi eleito Growth Hacker do ano. Então... eu vou explorar muito disso aqui hoje com você. Vamos em frente. Só que antes eu quero fazer uma pergunta mais difícil pra você. É mais fácil trabalhar em agência de publicidade ou ser pai de gêmeos? O que é mais... Ou assim, não existe facilidade. Tira o fácil daí. Tiro fácil, porque são dois desafios. Dois desafios mesmo. Mas olha, trabalhar em agência... não. É mais difícil. Cara, quantos anos tem suas gêmeas? 2 anos. Ainda no Terrible 2, ainda é mais fácil. Nossa! É que a agência... Eu falo porque a gente brinca muito, gente. A gente brinca muito, a gente se diverte muito. Apesar da fase, né? Apesar da fase. E a gente não brinca junto com os clientes, né? Então, é por conta disso. Né? Sim, outro momento. Mas é outro momento. Então, é até bom de falar, né? Porque começa a vir um monte de memória boa. Como elas chamam? É Laura e Manuela. Laura e Manuela. Laura, esse eu não tinha... Laura e Manuela. Nomes bonitos, o Carlos, cara. que é um parceiro quem veio nosso. primeiro? Eu ia São falar gêmeas. isso agora. A Laura, um minutinho. Mas porque, cara, tem isso. Tem isso, tinha esquecido. Porque o Carlos, que é nosso parceiro aqui, você que acompanha a gente já sabe de quem a gente tá falando, ele tem gêmeas também. E eu. E o Emerson caiu na besteira de perguntar pra gêmeas, quem que nasceu primeiro? E uma falou assim, você quer dizer quem foi tirada primeiro, né? 13 anos de idade, então rola uma rivalidade. Ela falou, não é sobre quem nasceu, é quem foi tirada primeiro. E eu só aqui. Pô, desculpa aí, eu sabia. E o Carlos, quando viu a pergunta, que ele já na cabeça dele já tava assim... Mas você sabe que na época, inclusive, rolou uma dúvida. Quem que vai ser Laura e quem que vai ser Manuela? Né? Como é que a gente vai definir? Aí eu falei pra minha esposa, pra Vanessa, falei assim, o seguinte, quem nascer primeiro vai chamar Laura.
pela Mas ordem. que curioso, verdade, porque assim, tem dois... Elas são idênticas? Não são. Ah, não são. Não Então são idênticas. já começa a ajudar. Porque assim, imagina, dois idênticos. Uhum. Laura e Manuela, você chegou, voltou e falou, e agora? Quem vai ser quem? Pô, cara, Eu acho agora que- eu não eu sei. acho que- Quem que foi? É porque tem o horário, você tem que colocar lá. Não, mas eu É. acho que pode ter uma faixa, assim, de ajustes até certa idade, né? Que pode mudar. Mas a gente Mas não você vai definiu. lembrar quem nasceu primeiro? Rapaz, essas Não, meninas pode ser nasceram, assim, cara. se é Laura, Manuela, Laura... Como que vocês fazem a distinção? É porque no caso que dela elas não são sei. idênticas, Elas não são né? idênticas, É. então a gente consegue diferenciar Porque bem. agora, curioso do idêntico, Por né? isso que Porque eu falei, são... tem que ter uma Você margem levou de pra dentro de erro. casa, você já não sabe mais quem é primeiro, cara. Acho que aí você começa a entender na personalidade quem é quem. Mas, cara, você tem que fazer uma marcaçãozinha. Então, não. Não tem. Você tem que deixar a pulseirinha dizendo assim, essa aqui Olha, é... no começo talvez Marca com precise. canetão, pega um canetão. Com 2 anos não dá canetão, não. Velho, alergias, coisas... Não, é parede mesmo. Cara, mas Vai olha que buscar a curioso, parede. eu não tinha pensado nisso. Trouxe pra dentro de casa. São iguaizinhos. E agora? É. Por isso que eu Quem falei, nasceu pega ali primeiro aqui? um marcador permanente, faz Não, uma mas pinta. mãe, É uma cara, pintinha. Falou Mãe, da pinta é... mas mãe mais que pai. Mãe é aquela assim, sabe, gerou, pariu, ela é animalesca, é aquela parada que ela olha e fala assim, vou identificar até pelo cheiro. Pelo cheiro, eu acho que deve ser uma parada mais É ou aquela menos assim, cara. né, da a Ó, mulher... Um negocinho sabe, um detalhinho na unha, um negocinho no cabelo, ela já sabe, ó, essa aqui é a fulana. Mulher, negócio... Que a mulher grávida, assim, fala, o que você fez hoje? Fiz órgãos. Fiz um pulmão. Poxa, que maneiro, cara. E tua rotina com elas, como que é? Você que falou assim, Emerson, gravar o podcast à tarde, tinha levar pra os escola. levar na escola, Elas foram pra escola lá. Elas ficam no integral. Então, como a família é pequena, então desde o do comecinho elas vão pro integral, que é bom também, porque já vai interagindo, já vai aprendendo como lidar com as outras pessoas, né? Então a gente gosta muito disso. E elas gostam bastante também. Então isso é muito bom. E você acha que nesse processo... Porque as primeiras filhas As já primeiras. vêm gêmeas. Aham. Você acha que teve um processo de growth aí pra Sim. nesses 2 anos? Testou Com muita certeza, coisa. com certeza. Era como dormir, qual comida. Assim, quem é de growth fica pensando sempre em experimentação, gente. Não tem jeito. É a palavra do cara. Você vai testar um monte de coisa. Então, como é que eu vou fazer dormir? Né? Você vai testando várias formas. A alimentação vai testando várias formas. Na cabeça da gente, isso Já vai pensando no growth, vai acontecendo, exatamente. Não tem como, isso não sai da gente. Cara, antes de você dizer, então, o que é um... Não, vamos melhor. Traduz pra gente o que é um profissional de growth e depois você diz... Do que é o profissional? Growth. Growth. Linguinha no céu da boca, tem que ser, né? TH não é assim que faz? Growth. Growth hacking. Growth hacking. Ah, mas fala growth. Fala home theater. Home theater. Ah lá, é isso aí. Pronto. Mas você entra lá no Carrefour, lá no coisa, você fala, eu quero um home theater. Home theater. Ele não vai acertar, realmente, você não vende. O cara de growth, certo? Experimentação. Exatamente. Fala home theater. Os caras falam, mano, os caras não tem home teacher lá, Home mano. Vamos ver 3 maneiras de falar e vamos ver qual é melhor pra se entender. Tá vendo? Aí, ó, pronto. Vamos ver e vamos ver como que as pessoas Definimos o que é growth procuram, hacking. né? É. Tipo, Mas, cara, isso é muito... A Ford vende o Ford Fusion no Brasil. Ford Fusion. eu pensei nisso esse final de semana na Tracker. E se eu falar Tracker, vão olhar pra minha cara e Tracker. falar... É. Mas eu tenho que falar Tracker. Tracker, Porque muita que é gente o- fala Tracker. Mas Cara, aí, isso é se eu muito falar curioso Tracker... com trabalhar com nome em inglês, né? Você tem que fazer muita Exatamente. experimentação Tem pra que- saber o que o público... Ah, Ernest Young. É. EY, porque foi Ernest Young. Price Waterhouse Coopers. PwC. Porque, meu, é um nome muito difícil, cara. A gente quer falar globalmente, os caras não caem, né? Você tem que experimentar. O nome da BRSA mesmo é Brand and Sales. BRSA. Nasceu com essa coisa para ajudar tanto na parte De marca. de marca, marca, né, vendas. de reputação, né, Uhum. com a parte de assessoria, e sales, aí entra a parte de digital, de qualificação de leads também. Então a gente também usa esse recurso. Pois é. Então me diga, o que faz um profissional de growth? O profissional de growth hacking, ele vai encontrar meios muitas vezes não ortodoxos para poder gerar resultados, para aumentar clientes e com o menor custo possível. Isso tudo baseado em experimentação. Essa é a parte teórica, né? Mas no dia a dia a gente está estudando muito o cliente para poder encontrar melhores formas de vender mais, aumentar a carteira de cliente. A gente foi desmistificar, né? É um marketing orientado à experimentação. Essa seria a definição mais curtinha que eu considero de growth.
ele chega a ser um pedaço do marketing ou ele é marketing em si? Porque quando eu falo, agora deixa eu traduzir esse Ou marketing, é um marketing também. 2. Sei lá, um melhorado. É 4Ps, lembra? Então vamos pegar a história tem do... tudo. Eu gosto de dizer assim que, apesar dele sim, ele trabalhar a parte de marketing, mas o growth está alinhado com a empresa. Aham. Ele não trabalha só a aquisição. Né? Sim, tem um espaço para aquisição de clientes, né, que é quando você traz os leads e tal, mas quando a gente pensa na questão de growth, a gente está falando do crescimento da empresa, né, como um todo. Então, ela pode ser utilizada em qualquer área. Tá? Isso é importante. Tanto é que você pode ter uma área de marketing e você pode ter uma área de growth. Pode ter. Eu imagino, porque vamos lá, vamos colocar para buscar meios não ortodoxos para soluções que você quer para o negócio. Você tem um time de sustentação, cara. Imagina, você tem promotores, você tem um time que faz anúncios offline, online. Né? Isso aqui tá rolando, o marketing tá alimentando isso aqui. Mas novas soluções também são requisitadas pelo negócio. Exatamente. E influências do time de growth também dentro de marketing, eu acho que pode acontecer. Sim. Não só em marketing, como em vendas, né? Acho que... Com certeza. Um time de growth ele pode ser dedicado, né? Você pode ter um time desse jeito. Você pode ter um time misto, né? Ou de funções que se misturam. Então, eu posso ter uma pessoa da área de marketing que dedica um tempo para growth, uma pessoa de vendas que dedica um tempo para growth também, né? E aí você consegue trabalhar dessa forma. Então, startups, inclusive, têm essas formas de trabalhar a equipe. Ou você tem uma pessoa, né, dentro da empresa que... como aconteceu com a gente, inclusive, né, que começa esse processo e aí vai crescendo e vai montando a equipe também. Então, o Growth Hacker, né, ele vai buscar essas soluções. Mas não necessariamente ele precisa ser especialista em Growth. Ele pode ser especialista em Ads, ele pode ser especialista em conteúdo. Mas ele tem outras frentes de conhecimento para poder encontrar solução. É legal que ele tenha trafegado, inclusive, por essas frentes, né? Porque elas Sim. elas não são growth sozinhas, mas elas fazem parte desse portfólio de Exato. recursos que você Exatamente. busca, né? Eu mesmo sou um profissional de analista, eu não sou especialista em alguma coisa, né? Então, eu gosto muito da área de conteúdo, eu gosto muito da área de growth, mesmo de projeto, né? De estruturar a parte de estratégia, principalmente. Mas, se for olhar, não sou um especialista em ads, eu não sou um especialista em conteúdo. Então, eu consigo trazer todos esses pontos para poder olhar o problema e encontrar uma solução rápida para ele, né? Para poder validar essa hipótese para poder ajudar no crescimento da empresa. Sim. Quando eu penso em growth, é uma junção, assim, de muitas coisas que a gente já conhecia separadamente, que a gente meio que une, né? Tipo, um método científico, Scrum, Lean, sei lá. São coisas que a gente já usava separadamente e aí a gente junta com o objetivo de vendas, né? Exato. E otimizar o processo de vendas. Porque você pega essas metodologias ágeis, né? Elas estão muito ligadas a produto também, né? Quando o growth ele entra na jogada, ele traz um pouco, ele bebe dessa fonte, mas o foco é trazer cliente. Né? Então, você tem... Até por isso, acho que acaba trazendo um pouco do nome de marketing orientado a experimento, né? Mas o foco é sempre trazer cliente trabalhando não só a área de marketing. Então, eu posso trabalhar a área de vendas, posso trabalhar a área de RH, né? Posso trabalhar todas as áreas. Né? Qualquer coisa que eu consiga medir e melhorar, né? Eu posso gerar uma hipótese para poder fazer com que eu consiga reter, né, um colaborador ou trazer um novo cliente, enfim, aumentar o número de vendas, aumentar a margem do negócio. Né? Então, enfim, vai depender muito do objetivo da empresa. Então, qual que é o objetivo a longo prazo? Né? E como que a gente define metas de curto prazo para poder trabalhar em cima disso. Então, todas as áreas, elas podem estar integradas nesse sentido de crescimento. Não só a área de marketing. Eu vi o Google lançou, ele tinha uma proposta, ele queria que o Chrome fosse o navegador mais utilizado do mundo, né? Ele queria ter o maior número de usuários, né? Então, tanto que o OKR, o objetivo deles é ter o maior número de usuários do mundo, assim, dentro da ferramenta. Tudo que eles fizeram para conseguir isso, praticamente está relacionado a essa parada, né? Porque eles fizeram experimento com uma série de coisas. Coloca recurso, tira recurso, coloca extensão que trava, tira, melhora a experiência, deixa muito enxuto. Até então a gente tinha navegadores que tinha muito recurso, deixa isso enxuto, a página mais limpa possível. Exatamente, tudo em cima de teste e análise do cliente também, né? Como é que o cliente está respondendo a essas mudanças. Ponto interessante que você falou do Google, né? Até tem uma parte... de uma aula que eu dou a respeito de OKR, que fala, né, que o Google usando o OKR já cresceu, inclusive, mais de 10 vezes. Teve resultados 10 vezes maiores utilizando essa prática. Mas por quê? Objetivo muito bem definido a longo prazo, isso compartilhado com todo mundo de maneira transparente. Isso é um ponto super importante também, porque todo mundo sabe quando tá ninguém faz growth sozinho, né? Você pode ter uma pessoa olhando para isso, mas é um conjunto de fatores. Então, pessoas são muito importantes nesse processo, né, de growth
hacking para poder fazer acontecer. E quando eu tenho a cultura alinhada, metas bem estabelecidas, objetivos de longo prazo, e isso é compartilhado de forma transparente, a empresa ela tem, com certeza, ela vai ter um potencial de crescimento muito maior, né, do que a maioria. Eu ia te perguntar também, muito dessa questão de visão, missão. Eu estou falando desses nomes, mas de fato eu preciso ter um objetivo muito bem traçado, compartilhado com o negócio. Porque senão realmente você não tem como transformar. Ninguém luta sozinho, a empresa é feita de gente. Para onde que cada um está indo? Eu acho que a gente pena, na verdade, em muitos negócios por não ter isso definido. Parece que é a coisa mais simples. Mas tem uma cultura do propósito que é muito criticada hoje em dia. Você fala, porra, ninguém aguenta mais. Você tem que ter um propósito para tudo que vai fazer. Cara, de fato, um negócio você tem que ter. É que eu acho que seja o mais efêmero possível. Pintaram a palavra propósito também de um jeito que parece que é algo uma iluminação, quase que uma iluminação, assim. Mas em tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma intenção, um propósito, né? Seja, sei lá, você vai acordar 6 horas da manhã, qual que é o seu propósito em acordar 6 horas da manhã? Porque eu vou à academia. Tudo bem, sabe? Tipo, aí a gente pintou o negócio, parece que é quase que uma iluminação. Mas em tudo que a gente faz tem um propósito, ou um objetivo, ou um foco, né? Exato. Eu acho que é mais a palavra, uma palavra que ficou meio... A hipótese, na verdade, seria... o Google é o que é porque tem um propósito muito bem definido, ele é o que é porque eles são bons mesmo, e o propósito é só um detalhe, porque o propósito do Google é organizar as informações do planeta. Acho que essa é a ponta, né? Esse objetivo de longo prazo com a cultura, né, de experimentação leva você a definir metas para acontecer isso, né? Então, quando a gente olha objetivo de longo prazo, eu não estou falando necessariamente de número, né? Quando eu vou definir OKR, eu falo isso para as empresas também. O que você está pensando? Algo que seja impactante no sentido, mas não necessariamente traga número. O que você quer ser? Né? Então, vou trazer o exemplo da BRSA. A gente quer ter a reputação de um Gartner, né? Que é uma consultoria de tecnologia muito respeitada. Né? O que a gente faz para poder chegar até lá? E aí, lógico, a gente vai ter os desafios. E aí eu tenho os números que eu preciso chegar. Né? E para ter essa reputação, eu preciso aumentar a receita. Então, tem meta de receita também. E aí, sim, você vai colocando isso com clareza e transparência para as pessoas e todo mundo fica envolvido. Esse é um ponto também. Lá na BRSA, a gente gosta muito de levar isso e ser transparente para que todo mundo saiba. Você comentou sobre a questão de intenção. E eu falo muito em cima disso também na hora que a gente vai definir resultado-chave, definir objetivo com as pessoas, que eu preciso dar o contexto para elas. Elas precisam entender o porquê que eu quero aquilo lá. Né? Não é só jogar o número da meta, né, e falar assim, busca isso. Que é o lance do OKR, né? Tem as grandes pedras e aí você vai quebrando, né? Então tem um objetivo e a intenção, e aí você vai quebrando isso em atividade, até chegar nas atividades, o que você vai fazer para alcançar aquilo. E aí entra um ponto super legal com relação, quando a gente olha dessa maneira, né? E é claro, o OKR ele é uma ferramenta que a gente utiliza. Mas quando a gente começa a colocar isso também para as equipes, né? Quando a gente começa a olhar que não é só esse OKR que representa o institucional, mas como é que cada equipe, cada liderança, cada liderado ali consegue ter visão do que ela precisa fazer para que o resultado dela reflita o objetivo da empresa no final, o resultado-chave na empresa. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente... E aí a repetição ela é super importante. A gente tem que estar sempre repetindo mesmo. Às vezes a gente parece até um papel de chato, né? Nessa história e tal, porque a gente tem que ficar batendo, repetindo. Mas é clareza, né? Assim, o que a gente precisa. Né? Olha, esse mês a gente não conseguiu chegar nesse número, o que a gente aprendeu com esses erros, né? E esse é um ponto importante também. Então, as empresas que entendem que o erro faz parte do processo de crescimento, porque com ele a gente gera aprendizado, né? Você tem um potencial muito grande também. O que a gente aprendeu, o que a gente faz diferente. E como é que a gente melhora isso, né? É claro que quando a gente está falando de teste também, isso é importante, não estou falando de um mega teste, né? Eu estou fazendo um mega lançamento, estou fazendo testes pequenos, né? Para poder validar aquilo lá e ver se aquilo lá eu posso escalar. Claro que quando a gente entra numa empresa menor, testes pequenos geralmente representam muito, né? Mas ainda assim, você precisa entender
a hipótese que vai levantar baseado no objetivo da empresa. Então, não é levantar a hipótese por levantar só também. Sim. Então, isso é importante. E como eu falei, em qualquer área. Que é isso, né? O que a gente quer é que você que tá ouvindo, que tá assistindo a gente, que tá dentro do RH, que você extrapole essa ideia do tipo, tudo que você oferece, tudo que você faz de programas dentro do RH é um produto que você vende internamente. Exato. Então, os gestores precisam comprar, os colaboradores precisam comprar aquele produto, aquela ideia. E o growth nada mais é do que um mindset para você conseguir escalar isso. Então, assim, a gente usa, às vezes pode estar ouvindo e tal, pensando assim, mas eu não vendo nenhum produto, não tem. Mas pense na ideia, no produto que você tem dentro do RH, no que você oferece de solução. A gente falou do Jim Pass no começo. Então, isso é algo que você precisa vender internamente, né? E a gente pode usar o mindset do growth para poder escalar essa ideia, para fazer ela funcionar, para testar, para saber se é isso mesmo que a gente quer. Porque a gente pensa muito em experiência do usuário também, falando Exato. em growth, né? E você quer mais do que o que a gente vem falando de EVP nesses últimos tempos, né? Então, tudo tá conectado, né? Não tem como a gente falar de RH e a gente não falar dessas pessoas que vão comprar as ideias, vão abraçar, Afinal de contas, as pessoas que estão ali dentro estão comprando a ideia para poder ficar ali, né? É o jeito que você se posiciona, a sua cultura. Então, são valores semelhantes. Exatamente, Como elas é que você mantém? estão oferecendo alguma coisa em troca daquilo. Eu ofereço meu tempo e você, o que você vai me vender em troca? Né? Que ambiente que você vai me vender? Quais são os benefícios? Quais são... É uma relação comercial, né? É uma negociação. E a gente sempre levou isso muito a sério, porque quando a gente olha a parte de retenção, principalmente, eu olho na BRSA o seguinte, se eu tenho a pessoa mais tempo comigo, ela vai se tornando especialista no que ela tá fazendo. Então, no momento que eu trago um projeto novo, o tempo para eu poder gerar resultado é menor, porque ela já sabe o começo. Né? Diferente, né, de um processo onde eu preciso ficar treinando a todo momento, né? Esse tempo ele é maior. Isso gera um custo. Né? Então, quando eu consigo ter uma retenção maior, trabalhando a parte de cultura, engajamento, e principalmente como a gente trabalha, eu consigo ter pessoas que conseguem gerar resultado mais rápido. Essa é a verdade. Pessoas que já sabem, e eu consigo dar autonomia para elas também. Esse é um ponto super importante. A BRSA ela trabalha de forma remota. Né? Antes da pandemia, ela já tinha o formato híbrido, mas depois da pandemia, a gente fez uma pesquisa, inclusive, né, com as pessoas. A gente entendeu que as pessoas queriam ficar em casa e funcionou muito bem. Só que para isso a gente precisa ter processo. Né? Não dá para trabalhar sem os processos para poder fazer o dia a dia acontecer. Né? Então, a gente foi estruturando. Nesse ponto, veio a área de RH dentro da BRSA também. A gente começou a entender, a gente começou a analisar o clima mesmo na parte remota. Né? O time de RH que tem a Samara e a Melissa fazem um trabalho excepcional nesse sentido de trazer essa parte de engajamento e de entender também como essas pessoas estão, mesmo estando no remoto, para que a gente consiga reter elas né, por mais tempo. Isso para nós é importante. Deixa eu aproveitar então e te fazer uma pergunta já nessa linha. Como é que você avalia essas bigs de tecnologia dando um passo atrás com relação ao trabalho remoto? Tipo Google, tipo Apple, os caras da SpaceX, Tesla. Os caras, não, remoto não quero não, eu quero todo mundo aqui. Como é que você enxerga esse movimento hoje, cara? Olha, eu pensei no SpaceX, o remoto deles é bem remoto. É longe. Pois não funciona com o cara que tá Mas eles não mandam, eles só mandam os caras, mas os caras não são deles, é só a ferramenta de transporte. Eu tô zoando. Vai ficar longe, né, no SpaceX. É difícil trazer os caras pro escritório de volta, né, no SpaceX. Demora um tempo. Olha, eu vejo assim que o mercado realmente, o trabalho ele mudou nesse sentido, né? Eu não tenho como falar com relação a motivos financeiros e tal. Eu sou a pessoa do remoto. Né? Eu trabalho desde 2015 de forma remota. Né? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar de forma remota, foi quando eu abri a minha primeira empresa e o meu objetivo, inclusive, naquela época, era para estar próximo das minhas filhas no futuro, os meus filhos no futuro. Né? Então, olha só, o objetivo de negócio está conquistado, né? Porque hoje eu trabalho remoto, né? Não estou na cidade de origem, né, da empresa e a gente trabalha super bem. Então, eu vou falar como a gente olha o trabalho remoto. Né? A gente entende que funciona, as pessoas elas performam bem, desde que a gente tenha os processos bem definidos. Né? Essas empresas Big Techs com certeza tiveram motivos econômicos e tal que a gente não sabe. Né? Mas olhando, né, do ponto de vista de produtividade, né,
Eu gosto muito do trabalho remoto. Acho que funciona bem, desde que você tenha processos bem definidos para poder trabalhar. Importante, a pessoa precisa gostar também de trabalhar de forma remota, né? Isso, inclusive, na parte de contratação, a gente pergunta, né, se ela se dá bem trabalhando de forma remota e tal, porque tem pessoa que não... A minha esposa mesmo, ela não gosta, né? Ela quer trabalhar em escritório e tá tudo bem, né? Não tem problema. Acho que a gente respeitar essa ideia sem problema. Mas hoje a gente está 100% remoto, né? E tem funcionado muito bem desse jeito. Né? Cara, hoje a gente vai explorar ao máximo aqui o tema, hein? Vamos lá. Quando o cara vai escrever um TCC, uma dissertação, enfim, um trabalho para o mestrado dele, a tese, a hipótese, ela também é extremamente essencial. Como é que eu elaboro essa afirmativa dentro de um projeto? Segue a mesma lógica de formação de hipótese? Deixa eu ver se eu entendi. Numa formatação de hipótese, um mestrado de TCC, se aplica para growth. Isso, se aplica para growth. Porque, de fato, eu vou escrever, eu acho que o consumo de bebidas no Brasil, o varejo vai morrer. Vou escrever um artigo sobre isso. Dentro do meu trabalho lá no meu mestrado. Sim. E tudo começa com uma hipótese. Eu preciso criar uma afirmativa para, de fato, eu validar ou contestar e falar, cara, não faz sentido, o varejo não vai morrer, etc. É a mesma lógica? É a mesma lógica. A gente geralmente faz a seguinte pergunta. Se eu mudar isso aqui, né? E aí entra um parênteses para você poder substituir o que você quiser. Eu consigo aumentar em Y% a minha taxa de venda, minha taxa de conversão, minha taxa de retenção, etc. Isso é a forma mais simples de colocar uma hipótese, né? Se eu fizer isso, eu consigo mudar tal coisa? Consigo aumentar? Consigo melhorar? Né? Aí, a partir disso, você começa a ter a partir dessa ideia, aí você começa a ter a ideação. Bom, vamos lá. Que ideias que a gente pode ter para poder chegar a validar essa hipótese? Né? Então, eu começo a fazer a ideação disso, levantar várias ideias. Depois eu vou priorizar. Né? Que forma que a gente utiliza hoje para poder priorizar? A gente usa um método que chama ICE Score. O I é de impacto, o C é de confiança e o E é de facilidade. Né? Então, o impacto é o quão impactante vai ser para eu chegar na minha meta. Né? Na parte de confiança, quando a gente está começando, a confiança é 0, porque a gente não tem nenhum dado para poder validar aquilo. Então, eu posso ir de 0 a 10 também de confiança. Por exemplo, eu fiz o lançamento de um produto, né, e eu tenho os dados de lançamento. Então, eu tenho uma confiança muito maior nesse sentido. E o E é de facilidade, mas no sentido de quanto tempo eu vou levar para poder fazer isso. Né? É uma semana, um mês, 6 meses? Então, a média dessas 3 notas, eu consigo fazer a priorização de ideias, mas tudo com um olhar para a meta que eu quero atingir. E aí, sim, com essa priorização, eu começo a fazer os testes. E depois esse ciclo, ele continua. Né? Então, eu volto a analisar, vou fazer a ideação, vou priorizar, vou testar de novo. Isso é um ciclo contínuo, né, nas empresas. Então, sim, quando eu consigo formatar a hipótese dessa maneira, aí eu consigo levantar essas questões para poder identificar o que eu vou fazer primeiro. E é por isso que o Growth ele tem essa premissa do crescimento acelerado. Porque eu estou fazendo pequenos testes, é aquela história, assim, pequenas vitórias é que fazem o sucesso. Né? Então, se a gente olha a história do BRSA, a gente falhou bastante, né? A gente acertou bastante, mas foi o conjunto da obra desses pequenos acertos que fez o crescimento da empresa. Sim. Né? Não é exponencial, do jeito que a gente imagina, né? Tem várias caídas ali, vários vales que a gente vai passando, depois acerta, erra de novo, vai aprendendo e por aí vai. E quando você fala assim, tem um momento de ideação e tal, não necessariamente é de uma coisa nova que vai começar do zero, né? Porque a gente pode pegar também coisas que já aconteçam e falar, mas será que isso está funcionando ainda? Tipo, essa pode ser a primeira hipótese, né? Exatamente. Não do tipo, se eu fizer isso como se fosse algo novo, mas o Growth Hacking, ele funciona também com coisas que já rodam, Sim. que talvez já sejam rentáveis, que já girem ali no negócio, mas que você pode em algum momento se perguntar, será que eu posso melhorar isso? Exatamente. Eu posso otimizar isso? E a parte de processo é muito importante, porque às vezes a gente olha o Growth olhando só a parte de geração de lead, né? e crescimento e tal. Mas quando a gente olha para dentro de casa, tá? A gente vê que um monte de processo a gente pode melhorar. Isso, no final, vai fazer com que a gente ganhe mais. Né? A gente começa a olhar quanto dinheiro a gente está deixando na mesa, né? Tem essa expressão, né? Quanto dinheiro a gente está deixando na mesa. Então, se a gente começa a olhar os processos que a gente tem hoje dentro da empresa, o que eu posso melhorar? Tá? Então, um exemplo. Hoje, a gente tem lá o time de vendas. E a gente, toda semana, lá na BRSA, a gente tem a conversa entre marketing e vendas. E a gente começou a analisar o tempo de resposta para os leads que eram gerados. Né? Isso começou a gerou a primeira hipótese. Pô, se eu melhorar esse tempo,
Eu consigo fazer com que a agenda, porque esse era o problema, não estava conseguindo agendar. Eu consigo fazer com que essa agenda aconteça de forma mais rápida. Né? E aí começa a vir algumas ideias. E aí, nesse caso, o que eu fiz? Criei uma automação simples. Né? A pessoa cadastrou, eu envio a agenda para a pessoa. Tá? Já envio as informações de forma automática, usando no-code. Eu não sou uma pessoa de programação, não sou desenvolvedor. Né? Mas utilizando o no-code, que é essas ferramentas que você pode conectar, né? Como se fosse um Lego mesmo, para poder conectar ferramentas. Eu economizei, fiz a pessoa de vendas da BRCA economizar um dia, uma hora por dia. Só nesse processo que ele perdia, tentando mandar e-mail, conseguir uma agenda, estudar a empresa, porque ele precisava pegar algumas informações. Então, eu consegui, com automação, reduzir uma hora dele por isso. O que significa isso na prática? É mais tempo que ele pode dedicar vendendo. Entendeu? Então, esse é um exemplo. O outro é na parte de RH. Né? Usando, a gente recebe, quando a gente vai fazer as contratações, agora a gente estava falando há pouco, né? Foram mais de 600 currículos para poder, para uma vaga. Como é que a gente olha tudo isso? Né? A gente precisa ter uma ajuda, né? Para poder melhorar esse processo. Mesma coisa, a gente utiliza a ferramenta, utiliza ferramentas para poder encurtar esse tempo. E aí, com isso, a gente consegue também agilizar o processo. Porque é uma empresa pequena, a gente precisa ter esses recursos também. Né? Então, são pontos que a gente consegue melhorar nesse sentido. Esse título, é legal quando a gente materializa alguma coisa que facilita muito na vida, né? Sim. Você já assistiu Divertidamente? O filme? Não assisti. Cara, você precisa assistir esse filme, então. Aquela lição de casa. Logo seus meninos vão querer, seus meninos vão querer também, então, mas antes delas quererem, muito legal, eles conseguem dar nome às coisas. Então, cara, e na vida quando a gente consegue materializar algo, né? Sim. O inimigo que te ataca, você não sabe onde é, até o momento que você materializa e fala, a persona serve pra quê? Pra você falar assim, cara, quem é teu cliente? Cara, meu cliente, pra te contar a história, assim. Agora você pegou e mostrou, quem é teu cliente? Falou, dá uma olhada pra essa mulher aqui, ó. Você fala, cara, o cabelo, a cor da pele, o jeito de falar, a camiseta que tá usando, porque isso diz muito. Sim. Né? O cérebro funciona muito bem nisso, né? Há quanto tempo existe essa área, de fato? Esse profissional de growth? Há quanto... Começou em 2010, mais ou menos, com o Chanelis, né? Que ele tinha um problema ali que ele precisava ter uma pessoa que ajudasse no crescimento, mas que tivesse competências e conhecimentos diferentes, né? Tanto na parte de engenharia, né? de dados, mas também na parte de marketing. Então, ele começou, né? Lá em volta de 2010 cunhou esse termo, né, de growth hacking, e aí isso foi sendo utilizado nas startups que ele foi atendendo. Então, tem alguns casos de sucesso bem emblemáticos dele nesse sentido, e aí começou a tomar corpo. Né? Então, as startups começaram a utilizar também a parte growth, e por muito tempo isso estava só olhando, né, focado só na parte de startup e tecnologia, mas eu posso dizer assim que qualquer empresa ela pode utilizar, né? Porque se eu consigo melhorar algo, né, eu tenho possibilidade de colocar estruturado. É claro, precisa de cultura, né? Quando a gente começou a implementar na BRCA, os sócios abraçaram isso, né? Então, às vezes muitas empresas tradicionais acabam não fazendo por achar que tá bom, né? Tá bom do jeito que eu faço, né? Eu tô bem assim, só que o concorrente tá acelerando, né? Tá entendendo que ele precisa validar, precisa melhorar, que precisa mudar, né? Para poder crescer, né? E muitas vezes as empresas elas acabam enxergando isso um pouco tarde, né? E aí tem que correr atrás do prejuízo. Né? Mas foi por volta de 2010. Do Sean Ellis tem um livro Hacking Growth. Tem que é ele bem autografado, famoso. inclusive. Sério? Recebi o prêmio da mão dele, inclusive. Aí, ó. Caraca, meu. Conta mais sobre esse prêmio, então, já que... quer falar do livro, Fer? Não, eu só ia dar essa indicação aí pro pessoal, que ele explica o Growth Hacking com base em cases. Então, ele traz cases do Pinterest, da Uber, MySpace e outros assim. E aí, é interessante Dropbox você aprender... é um caso de sucesso bem emblemático dele com também. esses cases, né? Porque Que daí dá pra saber quais são os mitos também e as coisas que as objeções que eles precisaram quebrar ao longo do caminho, porque tem muito disso, assim, né? Tem a ideia, tipo assim, nossa, não, beleza. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, tem várias fórmulas, assim, várias coisas que você vai aprendendo, tipo, sei lá, aquela
North Star... Metric. E aí, tipo assim, aí ele tem um desenhinho, e aí tem a métrica, e tem as coisinhas que você vai fazendo ao longo, você fala, nossa, tá solucionado. E aí, quando você vai aplicar, você pensa, putz, mas... talvez isso não esteja muito bem desenhado, talvez tem que dar um passo atrás. Eu acho que... Então você vai... Não é uma solução prática. Tem muitas objeções que você precisa ao longo do caminho, porque, imagina, o negócio já estava rodando e acontecendo, né? E as pessoas foram ao longo do caminho tentando se ajeitar para aquilo continuar funcionando. Sim. Então você precisa olhar para se ajeitar, esses momentos, para poder encaixar isso numa estratégia de growth, né? Exatamente. Então é muito legal esse livro, porque ele traz esses cases e bem as objeções, assim, as coisas que foram ao longo do caminho precisando... E a gente está acostumado a ver ajeitar. muito dessas empresas, né? De crescimento. E no prêmio, por exemplo, eu estava do lado de empresas que são tradicionais, né? Não era só a Como BRSA. é esse prêmio? Né? Um pouquinho. Bom, falando um pouquinho do prêmio, né? Se chama Growth Awards. Aconteceu na Growth Conference desse ano. Onde ela foi? Foi em São Paulo, esse evento. E ele premiou 9 profissionais, né? Como Growth Hackers do ano, em 3 categorias. E aí você tinha primeiro, segundo e terceiro colocado. A primeira categoria era de agência consultoria, depois tinha pequena e média empresa e terceiro, enterprise. Tá? E eu fui premiado como Growth Hacker do ano com um case da BRSA, de crescimento da BRSA na categoria de agência consultoria. E foi muito... é uma história bem legal nesse sentido, porque eu tinha decidido ir nesse evento, mas para participar. Eu não ia... até então, não tinha feito a inscrição do caso de sucesso. Né? E 2 semanas antes, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Uma semana antes, na verdade, do evento, uma cirurgia de emergência. Né? E achei que não ia conseguir participar do evento. Não tinha escrito o case ainda. Né? E quando eu tive alta, foi coisa rápida. Um dia, né? eu saí e eu ainda perguntei para o médico. Falei, olha, tem um evento que eu quero muito participar, eu vou conseguir ir nesse evento, né? Ele falou, olha, vamos fazer o possível para você conseguir. Ele falou assim, vamos testar. Vamos testar. Vamos testar, né? Você pode, vamos... Aí ele falou, olha, eu acho que a gente consegue se ver na segunda-feira, né? E aí você tá liberado para ir. Aí depois, na hora de sair, ele trouxe e falou, vamos fazer o seguinte, vai tranquilo, né? Você tá bem, né? É melhor você, né? E da maneira que você tá agora, né? Do que a gente ter que fazer uma intervenção no meio do caminho. Então vai tranquilo, né? Não vai ter problema. E aí eu falei, bom, tudo certo. Na segunda-feira, antes do evento, eu voltei a trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi escrever o case. Né? Eu já tinha ele mais ou menos formatado, porque eu já tinha feito algumas apresentações da história da BRSA para cliente, falando sobre growth. E aí eu trouxe mais alguns dados e passei pro Beba, né? Que é o José Augusto Moura, o CEO. Falei, olha, vou inscrever esse case para poder mostrar a BRSA. Ele falou, mas que prêmio que é esse e tal? Aí expliquei para ele. E ele falou, putz, mas a gente não tem chance, né? Será que a gente tem chance e tal? Eu falei, Beba, é o seguinte, né? Não sei se a gente tem chance, eu acho que a gente tem uma boa história para contar, né? O máximo que vai acontecer é as pessoas me conhecerem melhor e conhecerem a história da BRSA. Né? Se acontecer isso, já está show, né? Porque a gente está mostrando o trabalho que a gente está fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente o trabalho de growth está associado à empresa de tecnologia, a empresas escaláveis. Né? E a gente tem uma história de uma empresa que cresceu e não é escalável, porque é uma empresa de serviço. Né? E eu fui participar do evento e nesse meio tempo tive a oportunidade de conversar com o Chanelis, né? Lá na área onde ele estava, né? Tive a oportunidade de pegar o livro autografado e tal. No último dia, que era o dia da premiação, sentei junto com 2 pessoas do time que estavam comigo e todo mundo animado. E eu assim, não sei se vai se vai acontecer. Espero que dê certo, mas se não der, tô preparado. Aí né? foi tipo Oscar. E aí, assim, estava acontecendo 2 eventos juntos, né? Tava acontecendo a Growth Conference e estava acontecendo a Digitalks, né? A hora que sempre tem algum atrasinho e tal nesses eventos, e no final do evento da Digitalks ia entrar uma escola de samba, né? E a hora que eles começaram a anunciar os vencedores, entrou a escola de samba. Meu Deus! Ninguém escutava mais nada, né? Aí eu só ouvi o meu nome lá no fundo, né? Aí, Alex, verdade, compre! Não era lá o cara da escola de samba que tava Porque aí todo mundo, o pessoal que tava no palco anunciando, não conseguia ouvir nada, né? E não conseguia falar, porque ninguém ouvia. Todo mundo caiu na risada na hora, né?
E aí lá no fundo eu escuto meu nome, Alex Compre. Aí foi uma alegria, né? Aí subi no palco, recebi o prêmio, né, da mão do Chanelis, como Growth Hacker do ano, em primeiro na categoria agência consultoria. Com o caso de sucesso da BRCA, uma agência, uma empresa não é escalável. Conta Então, esse caso pra nós aí, como é que você... O que você fez pra ganhar esse prêmio, então? bom, vamos lá. Começa em 2019, aí tem uma história boa também para contar, porque quando eu entro como sócio da BRCA, né, eu já sabia, né, a situação da BRCA, mas a gente teve uma reunião falando sobre caixa. E a gente estava com um caixa quase zerado. Né? Tinha perdido um cliente importante um tempo atrás, e eu me lembro de ter ligado pro Beba, né, nosso sócio, e ele falou assim, estou preocupado. Já acabaram de entrar na sociedade, né? Falei, quem que entra na sociedade desse jeito, né? Mas eu entrei, né? Porque casou muito os valores com os sócios, né? E eu falei, bom, a gente precisa retomar o crescimento dessa empresa, né? E eu tinha o desafio também de colocar a área de digital para funcionar, né? Porque a BRCA é uma empresa de assessoria de imprensa, nichada, né? Porque atende a empresa de tecnologia no B2B, e precisava entrar com a parte de digital. Então, eu estava assumindo duas funções ali, tanto marketing como diretor da área de digital. Nesse momento, eu estava já inclinado para growth, mas nunca tinha tido experiência, né? E eu falei, eu vou colocar o chapéu de Head Growth e vou fazer acontecer, né? Então, assim, eu não tive uma experiência inicial com Growth, depois fui crescendo. Eu simplesmente falei assim, vou fazer acontecer, né? Porque se a premissa é validar, né, e a gente testar e fazer acontecer, então eu vou nessa frente e a gente vai crescer utilizando essa estratégia. E eu sempre pensei a BRCA como produto, né? O trabalho que a gente oferece como produto. Então, tudo que a gente faz é como se a gente estivesse vendendo um produto. Então, o primeiro ponto foi trabalhar em venda. Então, o nosso MVP, como a gente chama quando a gente está falando de produto, foi uma apresentação, né, para poder vender a área de digital para as empresas. Primeiro ponto. Não comecei focando em geração de lead, fazendo rede social, né, fazendo anúncio, nem nada. O foco ali com vendas, desenhando, rabiscando e pegando feedback. Né? Então, a maneira como a gente vendia, a gente conseguiu vender? Pô, beleza. Não conseguiu? Qual foi a objeção? E aí trabalhava na proposta. Né? Isso foi assim até gerar os primeiros clientes. A hora que a gente começou a entender que a nossa oferta estava validada, aí sim eu comecei a trabalhar tanto na parte de aquisição como na parte de ativação. Ativação, o que é para a gente ativação? Para uma empresa de tecnologia, de produto, às vezes é um sign-up ali, a pessoa se cadastrou para usar a ferramenta. Né? Para nós é o pedido de proposta. Né? E a validação desse lead por vendas. Né? Então, todo o trabalho que a gente foi fazendo ali foi para otimizar e aumentar o número de pessoas que pediam proposta. Né? Para isso, eu precisei validar canal. Então, esse é um ponto importante. Às vezes, as empresas, elas começam a fazer tudo de uma vez. Né? Começam a dar tiro de canhão, né? Podemos dizer assim, né? Como dizem no mercado. E não consegue coletar nada, só está fazendo. Eu falava, bom, eu preciso entender a jornada desse cliente. Né? Então, aí criamos a Patrícia, que é a nossa persona, né? Que é uma gerente de marketing. Então, tem uma história ali de desafios, né? Que precisa contratar uma agência nichada, tem um problema ali, já teve problema com outras agências, precisa de ajuda em estratégia, mas também na parte operacional. Então, como é que é a busca dessa pessoa? E teste, né? Entendendo como é que era a busca, a gente entendeu que em algum momento essa pessoa ela vai para o Google pesquisar. Né? E sem grana, principalmente. Eu não tinha pouquíssimo recurso financeiro para poder fazer anúncio. Né? Então, eu falei, bom, eu vou validar o meu canal orgânico, que é quando as pessoas procuram pelo Google e eu apareço ali sem ser um anúncio. Né? Falei, como que essas pessoas procuram? E esse é um problema também que acontece muito nas empresas, que elas querem colocar muita coisa. A gente estava falando da Home agora há pouco, né? Sim. Muita coisa, né? Mas o que dor que eu quero resolver? Né? E ali eu falei, bom, ela quer encontrar uma agência nichada. Ela não quer encontrar uma agência que faça inbound marketing, que é uma estratégia que trabalha com marketing de conteúdo, geração de interesse. Não quer trabalhar com marketing baseado em conta. Ela quer encontrar uma agência nichada primeiro, né? Porque ela é uma empresa de tecnologia no B2B. Então, meu trabalho foi otimizar essa página. Conseguimos ficar sempre a gente está entre a primeira e a segunda posição. SEO, que é busca orgânica? Busca orgânica. Search Engine Optimization. É a otimização, né? O uso de palavra-chave para você otimizar a sua página nos buscadores. Né? Então, a gente conseguiu fazer com que esse canal, o orgânico, fosse o principal canal de proposta. Né? Então, isso é muito importante para uma empresa, ainda mais que está trabalhando com growth, porque não está dependendo de anúncio.
Então, esse é um ponto importante. Aí sim, validei esse canal, comecei a melhorar a conversão lá da página proposta, aí eu fui para geração de lead de fato. Né? Aí eu fui trabalhar com marca. Nesse momento, também entra a área de RH e a área de sucesso de cliente. Como é que foi o meu papel ali? Não foi eu que criei essas áreas, mas eu estava junto ajudando com tecnologia. Entendendo como é que a gente olhava o processo, como é que a gente otimizava o processo, que ferramenta a gente podia utilizar para poder ajudar. Né? Então, sempre dando esse apoio. Né? E aí, agora, a gente, no começo desse semestre, a gente faz uma virada, reposiciona a BRSA, agora com um olhar também para posicionamento de marca. Para fazer com que as pessoas conheçam mais a empresa e no momento certo a gente está pronto para poder trazer essa pessoa para dentro. Então, o caso, ele foi nessa linha, usando o que a gente chama de funil pirata, né? Que é um funil de produto. Né? Então, o funil pirata, quando a gente usa isso, quando é usado em growth, a gente está falando de aquisição, de ativação, no nosso caso, é receita, o primeiro R é de receita, retenção e recomendação. Né? Aí entra um outro ponto importante também, não é só o vender, né? Como é que eu retenho esses clientes também? Então, esse é um trabalho importante. Então, como é que é o onboarding de projeto? Quanto tempo está levando o onboarding de projeto? O que é sucesso para o cliente no primeiro momento? Como é que eu valido? Como é que é o meu ciclo de crescimento para cada um? Tudo isso a gente tenta medir para poder depois ter uma métrica-chave que é o CSAT. A gente até usou o NPS, né? Mas a gente passou a usar o CSAT, que é satisfação de cliente, por entender que a gente precisava ter uma visão mensal. O que vocês coletam no CSAT, diferente do NPS? Ele calcula a satisfação do cliente. Ele é de 1 a 5. Ele tem uma metodologia parecida com o NPS, só que eu estou olhando a satisfação do cliente. Né? Do que o NPS está mais relacionado à fidelidade, né? da marca. O quanto ele indicaria aquela pessoa, aquela empresa, né, para um amigo ou colega. No caso do CSAT, eu estou vendo a satisfação dele com o que a gente está fazendo. Né? E aí, hoje, a gente tem um índice de 91 no CSAT. Então, isso é ótimo para a gente também, porque a gente consegue reter os clientes, entregar resultado. Isso eu estou falando não só de digital, mas também de assessoria de imprensa. A gente tem muito projeto nessa área. Né? E aí, a gente vai fazendo esse ciclo. Para fazer um case desse, você tem que mostrar em valores, de fato, o que você impactou na receita, por exemplo? Tem algum índice de crescimento? Sim. Porque vou falar de crescimento. Cara, os caras estão interessados em ver é o maior índice ou é o melhor método para chegar lá? Na verdade, o resultado é importante, porque quando a gente olha a growth, olhando crescimento de empresa, eu não estou olhando, eu não quero só mostrar número de geração de lead, eu quero mostrar os números de negócio mesmo. Né? Então, o caso de sucesso, ele estava olhando mostrando o crescimento de receita e o crescimento de caixa. Né? Então, a gente conseguiu fazer Pensa em margem do negócio, alguma coisa assim também? Oi? Coloca a margem do Poderia negócio? Poderia colocar. Não era um critério da premiação. Entendi. Né? Mas onde a gente conseguiu gerar os resultados para poder fazer esse case? Caixa e faturamento. Entendi. Né? Margem é sempre uma busca incessante, né? Com relação à margem. Mas nesse negócio como o teu, né? Serviço. Exatamente. Cara. Serviço, margem é sempre uma preocupação. Inclusive, até tem um caso legal aqui para contar. Tá. E aí a gente conseguiu, a gente colocou números de 2022 comparado com 2021. Né? De caixa a gente aumentou mais de 60%, de receita foi mais de 40%. Né? Mas a história como um todo, e aí lógico tinha uma previsão de 2023 também de crescimento, não só de receita, de faturamento, mas também de caixa, né? Que é o que sustenta a empresa, né? Fazer acontecer. Né? Então, esse conjunto da obra e a aplicação da metodologia, eu acredito que tenham sido alguns pontos interessantes desse case. Mas outros que eu quero destacar aqui também. A questão de cultura, que foram avaliados. Né? Então, no case eu explico como é que isso foi acontecendo durante o tempo. Estratégia. Então, o fato da estratégia não está ligado só para marketing. A gente está olhando várias áreas, acredito, né? Estou supondo aqui. Né? Mas foram critérios que eu sei que foram avaliados. A questão de experimentação. Né? E consistência. Na questão de experimentação, a gente pode pensar o seguinte, mas quantos testes eles estão fazendo para poder ter o crescimento que eles tiveram? Porque, tudo bem, eu comparei esse crescimento de 2022 para 2021, mas quando eu falo 2019 até agora, a gente cresceu pelo menos 3 vezes. Né? Uma empresa de serviço que saiu de 8 pessoas para 30. Né? Não foram tantos testes.
Né? Não foi como um unicórnio, né? Unicórnio é o termo que a gente fala para empresas que faturaram mais de 1 bilhão, se não me engano, né? Mas a questão da consistência. Que valem mais, né? Que valem mais, exatamente. E aí, eu costumo falar o seguinte, 1 a 5 testes, ele pode parecer pouco para esses unicórnios, mas ele é muito perto de quem não faz nada. Né? Então, se você começa a fazer, começa a aprender e começa a estruturar isso, você começa a ter, você começa a ver o resultado. Né? Porque se a gente olha o gráfico de 2019 para cá, né, é um gráfico crescente. Ele tem suas subidas e descidas, mas ele é crescente. Mas todo o conjunto da obra que fez acontecer isso, né? E não foi o Alex que fez, né? Teve um conjunto de pessoas ali junto para poder fazer isso acontecer. Né? Os sócios que abraçaram o uso, né, da metodologia, as pessoas que estavam engajadas para poder fazer acontecer, a transparência para poder falar para todo mundo qual que era a situação e onde a gente queria chegar e como a gente queria fazer, dando contexto, né, para as empresas. Então, foram vários fatores aí que contribuíram para esse crescimento. E que eu acredito que foram considerados aí na hora da premiação. Então, fiquei muito feliz. Pulei muito de alegria na hora. Né? Quem estava comigo ali, a gente se abraçava e pulava, não acreditava. Né? E aí, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim. Porque é um trabalho de anos acontecendo, né? E ser reconhecido com esse prêmio é super significativo. Super, super. Que legal, cara. Essa é uma carreira hoje que... Você pode estudar para isso, mas eu tô vendo agora, quando você me conta, que são matérias que você passou ao longo da vida, que você reuniu para chegar nesse sucesso. Eu falei, cara, que título que tem esse? Aí esse cara falou assim, cara, vamos dar um nome para esse cara aqui. É um cara que tem que entender do negócio, ele tem que ter um recurso de ferramentas que ele consiga trafegar, ele tem que entender de dados. Junta todo esse negócio aqui, se ele conseguir fazer o negócio crescer a partir disso, tá dentro, né? Você hoje fala que você é growth hacker ou que você é publicitário? Growth hacker. Tem mais branding, né, cara? Head growth, na verdade. Head growth. Tem o buzz, né, do nome que tá em alto. Mas assim, quando eu coloquei esse chapéu, eu falei assim, eu tô indo contra, né, ao que muita gente vai falar assim, não, o que é um head growth? Eu preciso ter formação disso, formação daquilo. E assim, eu falei, eu vou estudar e vou fazer acontecer. Né? E assim, essa questão das competências que você falou, eu gosto de analisar para quem quer trabalhar com isso, né? Ou quem vai começar a aplicar, independente da área, que é como se fosse um jogo de Tetris, lembra? O Tetris, né? Que vai caindo, você vai encaixando as peças, né? E eu gosto muito do termo do learn by doing, né? Que é aprender fazendo. Né? Então, eu não preciso ser especialista naquela área, naquele momento. Qual que é o problema que eu preciso resolver? Eu vou lá, vou aprender aquilo lá e vou aplicar. Tá? Então, eu sou uma pessoa prática, né? E eu oriento o meu time nesse sentido também. Não fica só na sua especialidade, né? Vai buscar conhecer ferramenta, como conectar, porque você vai precisar fazer isso em algum momento. Se você precisar resolver um problema e você precisar de várias pessoas ou pagar, né, para isso acontecer, muitas coisas não vão acontecer. Essa que é a verdade. Se a gente não souber, se esses profissionais não conseguirem, primeiro, ter a visão estratégica, né, de como eu vou aplicar isso, né, no negócio, entender do negócio, entender o cliente, né, e aí você vai buscando. É lógico que não é uma pessoa só, né? Inclusive, eu já, uma vez, uma outra história, eu já tentei contratar um growth hacker, achei que foi um erro. Não é a pessoa growth hacker. Eu vou contratar uma pessoa de conteúdo que tenha visão de growth. Né? Então, quando às vezes a gente olha o termo como se fosse a pessoa que faz tudo. Né? E não é. Né? E não é a pessoa que faz tudo. Né? Em muitos lugares... Só porque botou hacker no nome, já parece... Em muitos lugares vai acontecer mesmo. Entendeu? A pessoa vai fazer um pouquinho de cada coisa, né? Porque ela precisa resolver aquele problema, mas não. É um time integrado resolvendo o problema. Então, você vai ter gente de conteúdo, vai ter gente de venda, vai depender do negócio. Uma pessoa de tráfego, né? Uma pessoa coordenando. Então, são várias competências juntas para poder fazer... a empresa crescer, encontrar, né, o caminho para a empresa crescer. Né? E eu estava comentando do caso, né, a gente está com um programa agora, a gente fala de incluir as pessoas, que a gente chama de programa QUEM. Né?
em cima disso também, né, das pessoas e com o intuito de transformar as pessoas em profissionais de negócio dentro da empresa também. Porque numa empresa remota, quando a gente olha a coordenação, principalmente liderança, as pessoas elas precisam entender do negócio para poder tomar as decisões. E como é uma empresa de serviço que também leva a quantidade de horas de projeto, né? Então, eficiência é a chave do negócio, né? Isso para qualquer área também. Então, a gente cria esse programa para transformar as pessoas também em profissionais de negócio para poder ajudar nessa parte, então envolvendo as pessoas. Cria o cara com essa visão já, né? É. Porque eu gostei do que você disse, cara, visão de growth. Eu acho que tá aí a essência para esse cara, né? Porque não é acha o cara que tem esse currículo. Tá aí você, cara. Que curso você fez exatamente ali dentro para ganhar esse prêmio? Olha, eu me formei em publicidade e propaganda. Vamos lá. Né? Fiz MBA de comunicação com o mercado. Fiz um de marketing, mas acabei não completando esse de marketing. E depois toda a minha experiência foi fazendo. Ponto. Que é a essência do growth. Foi validando, estudando, colocando as coisas para acontecer, né? Errando, né? Então, assim, muitas vezes é a gente entender também até onde a gente vai, né? Então, por exemplo, eu falei de ads, né? Eu tenho pouquíssimo conhecimento de ads. Eu vou conseguir analisar e tal, mas eu não vou conseguir fazer, né? Assim, uma boa campanha. Nesse caso, eu vou precisar de ajuda. Então, é saber as pessoas que eu quero que estejam no meu lado também, né? Para poder me ajudar nesse caminho, né? Conteúdo, vou conseguir fazer, vou conseguir gerir projeto, vou fazer outras coisas, mas certas coisas talvez não consiga, né? Então, aí a gente vai montando a equipe também com pessoas que complementem a gente, né? Não necessariamente são similares, mas que tenham a mesma visão, mas que complementem para você chegar no objetivo que você quer. Né? E a gente volta pro objetivo, né? Pra onde você tá indo? O que você quer, cara? Quais são os resultados-chave que você vai escolher para medir se você tá chegando ali perto ou não, né, cara? Exatamente. E isso a gente chama de ciclo de crescimento, né? Na BRSA. Então, todo trimestre também a gente revisa isso. Pode mudar. Esse resultado-chave ele pode mudar. Né? Não tem... a gente não tem essas amarras, assim, sabe? Às vezes a gente melhorou uma parte e vai ter que melhorar outra. Tá? Então, a gente muda. Vai para onde precisa ser ajustado, entendeu? Interessante, cara. Outro ponto que você trouxe aqui que eu acho... não é só para startup. Pode ser para qualquer tipo de empresa. No caso de vocês é B2B, mas pode ser B2C. Cabe em todos os ambientes. Pode. Cabe até dentro de uma área de RH. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque um ponto que você elencou aqui é cultura de crescimento. Será que o growth ele pode nascer no submundo de alguma área? Ou ele precisa ter... a empresa ela precisa começar a querer transformar o DNA dela para isso? Porque o cara de benefício, por exemplo, ele pode pensar, cara, como é que eu posso gerar mais engajamento das pessoas? Eu posso montar a hipótese dizendo que se eu tiver benefícios mais atraentes, elas vão ficar mais engajadas. E agora eu vou correr atrás de ver se isso aqui é uma verdade ou não é uma verdade. E você tem que sempre ter alguma coisa para poder medir isso. Né? Exatamente. Então, bom, a hipótese criada. Como é que eu vou medir essa noção? Vou diminuir o meu turnover, por exemplo. Ou tenho que aumentar os resultados. Porque se eu quero engajamento, não é assim. Às vezes as pessoas não saem da tua empresa porque tá gostoso, ganha muito dinheiro, etc., mas não produz. Então, eu tenho um indicador que é um índice de produtividade que eu trago para cá. Bom, resumindo minha pergunta alguém que já esteve com a gente nessa conversa, quanto tempo você acha que passou? Eu não tenho nem ideia. Eu sei que parece que passou muito, assim, porque tá bom o papo, né? Tem gente que diz, passou uns 20 minutos, né? Não, já passou 1 hora. Exatamente. É um papo que eu vou longe, assim, então... Então o cara tá aqui de RH, se ele chegou até aqui agora, eu falei, cara, tu é guerreiro, porque você entendeu que o negócio é... Como é que eu aplico isso aqui? Eu posso sonhar com isso dentro de uma área ou ele precisa estar na estrutura do DNA? Eu preciso que o CEO pense dessa forma, cultura de crescimento? O que você imagina? O ideal é que você tenha esse patrocínio, né? Vamos dizer assim, porque você pode começar com isso e não ser bem visto, né? Porque, como eu falei, às vezes a visão... É um Sócrates da empresa. O cara só faz pergunta, só critica. Não quero, do jeito que tá bom, não vou aceitar o fracasso, né? Tem todo esse ponto, né? Todos esses pontos. Então, assim, se você tiver patrocínio, vai ser muito mais fácil. Né? Se você tiver essa concordância de entender que você pode desenvolver, metade do caminho, acho que você já concluiu ali, né? Porque você vai ter abertura para poder desenvolver.
Né? Então, sim, acho que é importante. Se você não tiver esse patrocínio, você vai ter que provar, né? De alguma forma. Né? E aí entra a questão, né? Você vai comprar essa briga? Como é que vai ser? Né? Ou você vai tentar convencer de outra forma? Né? Então, o caminho ideal é sempre você colocar isso, tendo esse apoio para que você possa começar a testar. Porque senão você pode começar a ter os erros, né? E isso pode virar um problema, né? Porque lá em cima não aprova. Né? Então, não recomendo. Se comprar essa briga, assim, tenta vender a ideia, traz marketing junto, né? Porque pode ter, principalmente olhando a parte de endomarketing, né? Pode ter algumas campanhas que deram certo. E aí você vai começando, né? Porque tudo parte da questão, o que eu preciso conseguir, né? E aí, com base nisso, você pode começar a levar as opções. Nós vamos fazer isso porque eu quero aumentar tanto essa métrica. Né? E aí você vai levar o resultado. E aí você pode começar a convencer, né, a partir disso. Falou, agora a gente vai tentar dessa forma. Né? Não é uma tarefa fácil. Né? Imagino. Não é uma tarefa fácil, mas a partir do momento que você consegue levar o primeiro resultado, começa a ficar mais fácil também. Né? Começa a entender como é que foi o pensamento. Em projeto é assim. Em projeto, geralmente ainda não tem essa visão e a gente vai construindo isso junto com o cliente. Né? E a gente vai começando a levantar hipótese, fazer experimentação também. Né? Então, acho que o processo é o mesmo para qualquer área. Né? Primeiro, você precisa convencer. Você precisa provar que é algo... E, às vezes, a melhor forma é trazer o concorrente. Concorrente, se tiver algum caso de sucesso do concorrente, fala, olha o que o concorrente está fazendo. Vamos testar também? Né? Vamos trabalhar dessa forma também? Pode ser um caminho. A palavra teste cai super bem, sabia? Cai, porque dá a ideia de que não vamos dar tudo. Cara, vamos só testar. Não cria expectativa, né? Também. Você lida muito bem ali com... E acho que a cultura de experimentação, quando a gente olha dessa forma, é legal que às vezes a gente faz reunião, né? Fala, vamos testar. Vamos testar. Quando isso entra, assim, na cultura da empresa, e um outro ponto importante também é a cultura de dados, né? Porque o Growth é análise de dados puro também, né? Você tá todo esse ciclo, ele é com base em análise, né? Então, você precisa ter as métricas ali para poder acompanhar. Não é só levantar as hipóteses. E até o próprio teste, né? Também não é só fazer e... deu certo, não deu certo. Você tem que documentar isso, né? Como foi feito, com quem foi feito, como foi aplicado e tal. Para você poder também olhar para trás. Porque se confiar que depois lá na frente você vai lembrar de tudo, também é furada. Ou confiar que... Porque às vezes o processo não é curto de teste, né? Exatamente. Porque aí tem testes que ficam rodando e tal. E você confiar que a mesma pessoa que começou é a mesma que vai terminar também pode ser perigoso, né? Então tem que ter tudo muito bem documentado. E outra, uma né? pessoa entra, né? Como é que ela vai saber o que aconteceu? Então, você ter essa documentação, né? Do que deu certo, do que não deu, isso auxilia. Até mesmo depois, se você for virar case, né? Não Exatamente. Precisa ter isso documentado, né? Precisa ter documentado. História, né, meu? É um bom vendedor, né? É branding. Então, o cara ele já faz o processo pensando, cara, uma hora eu vou ter que vender isso aqui pra alguém. O sobrenome já é compre. Não tem. Tá mergulhado, cara. Meu, isso traz muitos pensamentos. Eu dei esse exemplo, por exemplo, de engajamento e, de fato, quando você dá essa resposta para mim, eu penso, cara, porque isso às vezes é uma dificuldade de profissionais cada um na sua área, de entender o quanto você impacta no negócio. E o profissional de RH, às vezes, sofre com isso também. Por que eu vou colocar Gympass? De novo, né? Lembra? A gente falou assim... Não estamos recebendo nada da Gympass, hein? Que fica... Pois é, vamos trocar o nome. Por que eu vou colocar iFood Flash? Eu misturei Flash com iFood. Por que eu vou colocar aqui o iFood Benefícios? Fui numa feira lá. Cara, todo mundo tá colocando. Tá, mas e daí? O que você quer com isso? Sim. Então, eu acho que esse é um bom direcionador. Porque, de fato, se você quer que as pessoas produzam mais e melhor... Cara, esse indicador vem do topo, cara. Sim. Tá muito ligado à margem do negócio, que mais e melhor, o melhor tá ali, receita. Aí você fala, eu vou precisar usar isso aqui. Então, como é que eu vou testar? Porque, cara, eu vou colocar um benefício pros caras agora. Como é que eu vou medir se o cara vai produzir mais por causa disso? Parabéns. Então, começa a buscar algum mecanismo, que é esse que você vai ter essa resposta. Como é que você vai medir? Como é que você vai medir isso? Essas inquietações, né, são um bom ponto de partida. Você tem que ser inquieto, não tem jeito. Você tem que estar buscando, e esse é um ponto importante. Eu sou a pessoa que está buscando o problema para poder resolver, né? Então, qual que é o problema que eu preciso resolver agora? Porque eu até brinco com a equipe, né? A gente resolve o problema. Né? A pessoa que está com problema de lead, está com problema disso, daquilo,
a gente resolve problema. Então, como é que a gente vai solucionar esse problema com base nos nossos levantamentos? E como é que a gente vai medir isso? É a mesma coisa. Tá? Se eu tiver como medir esse índice, né, como você falou, com certeza eu vou ter um ponto de partida, né, para poder validar a minha hipótese. Né? Até tem um caso interessante, acho que foi do Itaú, né? Um caso que está publicado, que ele precisava provar se a abertura de conta por um perfil X, né, de cliente aconteceria no online. Né? E ele consegue provar isso com métricas de não só de retorno, né, mas de lucro para a empresa. Então, às vezes, a gente também precisa tomar cuidado. Por que eu estou falando isso? A gente precisa tomar cuidado com as métricas, né? Porque para não ficar enviesado. Né? Eu vou escolher algo que prova que eu estou certo, mas de fato aquilo não significa nada, né? Porque nesse caso eu posso até ter um bom retorno de investimento no anúncio, mas ele não me trouxe tanto lucro. Nesse exemplo. Então, no caso, nesse exemplo que a gente está colocando, como é que seria? Né? Qual que é a métrica principal aqui que eu preciso olhar? Né? Que vai refletir no meu negócio, inclusive. Né? Porque aí sim eu tenho o caminho certo para poder fazer as análises. Porque às vezes a gente se perde, porque é muito número, né? Cara, você me faz pensar, né? O Jonatas, eu sei que ele está ouvindo esse podcast agora, porque eu vou obrigar o Jonatas a ouvir esse podcast. Jonatas, tá aqui, né? E a gente tem algumas discussões sobre essa. Cara, os canais que a gente investe para trazer leads. Às vezes tem um canal que ele traz mais um determinado segmento que a gente escolhe. Só que, por outro lado, o lead é muito caro. E a gente fala, cara, agora eu tô quebrando em pedacinhos, tá vendo? Sim. Não estamos nem nesse nível ainda, mas do mecanismo que a gente quer para atração, a gente começa a ponderar coisas como essa. Traz, mas é caro. Então eu não estou disposto. Será que aqui é o caminho? Porque a gente pode potencializar um caminho de exposição maior de marca. Faz muito sentido isso que você está dizendo agora. Porque eu penso do banco o seguinte. Cara, ele vem para o digital a inscrição. Dependendo do indicador que eu posso escolher, ele prova que sim. Porque de fato eu vou ter inscritos. Só que talvez não é o melhor caminho, porque o quanto eu estou investindo para fazer ele chegar por essa porta, sendo que ele poderia chegar por outra, né? É muito complicado, hein? Quem mede... Por isso que acho que são coisas diferentes também, né? Quem entrega o resultado não é aquele mesmo que formula a hipótese. E nem sempre lead bom é lead barato. Dependendo do negócio, né? Então, por exemplo, eu gosto de investir mais na qualidade do que na quantidade. E esse foi o ponto, porque aquele lead caro, a gente fala assim, quanto a gente está convertendo daqui no final? Sim. Você fala, pô, cara, tô convertendo. Você não olha só o CAC, né, o custo, mas você tem que ver também o que ele tá... Exatamente. Se eu converto ou não, né? Porque... Não, e outra, se ele também fica, né, tipo, qual que é o tempo de vida dele, qual que é o ticket médio. Cara, aí é indo muito aí mais você começa longe, a cruzar as coisas, né? Porque nesse caso a gente para onde? O pré-vendedor faz o aquecimento, manda para vendas e vendas fala, pô, beleza. Ou nada a ver. Mas ele poderia ir muito mais longe, Fer, porque eu poderia pensar, tá, eu parei aqui no vendedor falar que é legal, não, eu converti. Quanto tempo ele fica no negócio? Cara, ele fica 3, 4, 5 anos. Então eu consigo... o custo de aquisição, eu consigo pagar isso aqui, porque de fato o tempo de vida dele vale, né? Até o próprio perfil, assim, será? O cara advoga a marca, assim, tipo, o cara foi caro. Indica. Mas assim, ele indica, ele é um cara que é aquele cara que defende, que fala de você espontaneamente pros outros e tal. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Muitas variáveis e vai de empresa para empresa. Não tem uma regra mágica, né? De falar assim, olha, o CAC ideal, que é o custo de aquisição de cliente, é esse. Você tem o de vocês lá? A gente sempre está mudando, cara. Porque depende muito das estratégias que a gente está utilizando, gente que está dentro do time, né? Então, isso acaba variando bastante. Porque, assim, quanto mais eu estou investindo em marketing e vendas, meu CAC vai ficar mais caro. Mas quanto tempo essas pessoas estão com a gente? Eu estou conseguindo mais? Então, assim, é diferente de empresa de produto, né? Então, por exemplo, eu vou medir o tempo que ele está, né? Mas não é igual ao produto, que ele vai ficar 5 anos, porque são vendas pontuais, né? É uma venda que ela é recorrente. Então, é um cálculo difícil de se fazer, não é fácil. Cara, não. muito difícil. Esse ano passado nós trabalhamos nisso e chegamos no nosso. Mas no caso eu não vou falar agora, a hora que a gente desligar eu vou falar o número para você. Mas foi um trabalho bem legal, porque realmente a gente tentou olhar para uns investimentos em marketing, nós olhamos para o time de vendas, para o time de marketing, até inclusive um trabalho que a gente fez e a gente quer destrinchar mais, porque a gente usa horas de consultores para sentar aqui e gerar conteúdo. Então, de certa forma, quando ele não tem a hora empregada em projeto, ele tem a hora empregada em serviço internamente.
Esse caso ainda a gente não trouxe para dentro do CAC. Mas o número, quando nós trouxemos, eu sabia que era alto, cara. Eu falei assim, cara, de serviços... Porque eu tinha um número de uma empresa de tecnologia bem famosa e falei assim, cara, se esses caras fazem isso, eu acho que o nosso não deve ficar por menos. Não porque nós somos bons, mas é porque eu acho que é o tipo de serviço, né? Isso foi muito interessante, cara. Eu vou dizer, eu falei assim, cara... E isso foi interessante por quê? Porque despertou um negócio. Quando a gente perde um cliente no primeiro ano, a gente não só perdeu o que a gente poderia ter de receita com ele, de recorrência, mas a gente perdeu o que a gente investiu para trazer ele para dentro da base, cara. Então é a receita de recorrência mais o custo de aquisição que foi todo embora, cara. Exatamente. E a gente falou, cara, é dinheiro. Cada perda vale muito. Não, e tem outra, né? Quando a gente pensa também, tem muitas empresas que estão olhando muito o CAC Payback, né? É quanto tempo esse custo de aquisição ele já volta, né? Mais do que o tempo de vida do cliente, né? Porque aí você começa a olhar assim, tá bom, conquistei esse cliente, quanto tempo eu consigo ter essa grana de volta? Então, o mais rápido possível é o ideal. Mas em área de serviço, consultoria e tal, geralmente, por ter um CAC mais alto, isso pode ser mais tempo. Aí que entra a questão da retenção. Por isso que é super importante, voltando à questão das pessoas, né? Porque se eu tenho pessoas que estão engajadas e sabendo e têm autonomia, né, eu consigo fazer com que a retenção aumente. E outra, não tem tanta dependência dos sócios, inclusive, né, dentro de projeto. A gente consegue ter tempo para poder pensar em outras coisas, né, na parte estratégica da empresa, para onde a gente vai, novos negócios, novos produtos, novos serviços. Né? Então, esse é um ponto super importante também. Cara, no nosso caso, o tempo ideal é... Cara, acima de 3 anos. O terceiro ano dele em diante pra gente é sensacional. É sensacional. Porque pelo investimento que a gente tem... Eu diria assim, se eu fizesse uma quantia de mais e menos, eu diria, no segundo deu certo. Mas não dá pra fazer só nesse mais e menos. Então, a partir do terceiro ano, é fantástico, assim, o que a gente fez do investimento pra trazê-lo, né? Porque depois também você tem um time de sucesso do cliente, que a gente tem que contabilizar, que é pra manter esse cara, os atendimentos. Então, você tem custo ali dentro, entendeu? Sim. E apesar de a gente estar usando esse exemplo agora aqui para um caso comercial, né, de marketing, assim, eu acho que a gente consegue aplicar isso num caso de RH com o tempo de contratação, com o tempo, o que você investe para encontrar, né, as pessoas para preencher as vagas, qual que é o tempo que elas ficam naquele cargo, quanto que elas entregam, qual que é a curva de aprendizado. Demora 1 ano e os caras estão saindo em 1 ano, então você treinou pro cara sair pro concorrente, sabe? Coisas assim que quando você ouve esse assunto de growth, você consegue extrapolar isso para RH. Até perdi o ar. Extrapolar para o RH, você consegue fazer essas relações de que um CAC, no sentido de vendas, num marketing, também pode ser um CAC também que a gente pode analisar na contratação de pessoas, né? Você vai ter um investimento que você vai fazer para trazer pessoas também para poder manter. Essa parte de treinamento, eu tinha comentado da parte de RH e CS lá de sucesso de cliente, no caso do sucesso do prêmio, mas a gente lançou a Academy, né? Então, isso foi uma forma também de engajar e treinar as pessoas, né? Porque a partir do momento que eu consigo levar essa informação, ter uma dependência menor da gente, envolvimento em projeto, eu estou tirando essa hora de projeto, deixando as pessoas que estão treinadas e sabem lidar com a situação. Mas, assim, tem o processo de novo, né? Pessoas, tecnologia e processo, né? Essa tríade, né? que precisa ter. Para estar sempre de olho. Então, hoje a gente tem a nossa área, né? Então, você falou aquela hora do vídeo, né? Da Patrícia, né? Que eu fiz lá para poder lançar, na época eu chamava Space Center, agora está com o BRSA Academy, que serve para as pessoas que estão entrando e também durante, né? Então, a gente vai colocando treinamento, coisas que às vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu gravei um curso agora de social selling, né? Para poder levar para o mercado, mas estou treinando as pessoas também, né? Dentro, para poder oferecer esse tipo de serviço. Estou treinando elas na parte de growth, né? Oferecendo conteúdo também. É claro que não é só conteúdo interno, tem conteúdo externo também. Mas o que a gente consegue gravar, a gente leva. Coisas de RH, né? Então, treinamentos que podem ser utilizados, coisas internas, como controle das horas, né? Como utilizar as ferramentas. Tudo isso a gente aproveita essa área porque vira um ativo da empresa. Então, esse é um nome interessante, assim, né? Não é algo que você está fazendo agora que vai se perder. É um ativo da empresa, está ali, né? Que você vai poder utilizar isso muitas vezes ainda. Você gostou de estar aqui com a gente, cara? Demais, demais. Eu achei que ia estar mais nervoso, mas eu estou super à vontade. Tá vendo?
Cara, é assim, a gente vai experimentando, entendeu? E agora eu vou fazer o teste AB aqui que eu fiz. A gente começou e você tava... Resposta direta. Não, bastou 3 perguntas e você... É só acho que a gente acertou. Acertou a linha, né? De Acertou a linha. E sabe qual foi a linha? Qual? Aqui a gente vai testando. Quando as gêmeas vieram pra mesa, cara. Deu uma... Ah, não, ali você até se emocionou. Cara, demais. Você eu ficou... me emociono muito quando falo delas, cara. Sim. Uma conquista enorme. Ah, minhas filhas, amo demais. Não, nessa hora, já era, ganhamos, né? Porque trazer o filho... Cara, isso aqui é fato, a gente não vai contar a estratégia que tem por trás, quem pensa agora que a gente tem essa estratégia. Mas traz Mas tem. Traz alguém querido pra mesa, porque você já relaxa. E tem gente que é o chocolatinho, mas eu já vi que você não era do chocolate. Então, beleza, então a gente vamos pra próxima. Aqui. O teste AB foi... Putz, não foi o chocolate. Não pegou chocolate. Mas o brigadeiro de antes que foi o problema. Pois é, o cara bateu a cota. Qual foi o indicador que você olhou o indicador só dele pegar ou não, mas você não lembrou que antes ele comeu 2 potinhos de brigadeiro. Mas o que ele indica pra gente? Não comeu o outro? Não, rapaz, que desperdício. Ficou lá, cara. Ficou. Mas qual foi o indicador? Isso agora, vamos somar. Almoçar com o convidado antes da gravação, isso tá mostrando pra gente que é algo meio perigoso, não tá não? Sim. Porque a gente, mas cara... Mas depende, porque a gente consegue, às vezes, tem algumas pessoas que a gente quebra o gelo antes. Mas você sabe que eu escolhi almoçar primeiro por conta disso. É mesmo, cara? Porque você tinha dado as 2 opções, lembra? É verdade. Eu falei, não, vamos almoçar. Porque eu sabia que na hora do almoço a gente ia quebrar aquecer, o gelo. né? Pode ia conseguir crer. conversar sobre várias coisas. O perigoso é porque às vezes as pessoas contam coisas no almoço Muito. E depois elas não replicam aqui. E aí a gente fica tentando puxar e não vem, sabe? Só que qual foi a vantagem contigo? Você falou de business porque a gente também tinha interesses em coisas relacionadas. Então a gente não entrou na pauta. Mas não é só isso. Eu falei pra vocês, né? BRSA... Aquela frase que eu aprendi, que é Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Uhum. Minha assessora de imprensa tá ali, ó. A gente treinou antes de vir pra cá. Que é isso, cara. Que resposta. Estão vendendo o trabalho da BRSA de um jeito que eu falo, cara... Aliás, eu queria mandar um abraço pro Roger, que se não ouvir também vai apanhar em casa. Que, ó, o Roger disse, cara, minha esposa... tá numa agência assim, tal. Samara, eu agradeço muito, Roger. Pô, obrigado mesmo. Porque eu também curti demais. Eu queria essa aula. Lembra? A hora que eu vi, eu falei, meu, eu quero essa aula porque, pô, sensacional, cara. Uhum. Né? E assim, agradeço demais a oportunidade de abrir espaço para poder falar sobre isso. Ainda mais num podcast, né, que fala sobre RH, remuneração. Então é muito legal a gente conseguir compartilhar isso com outras áreas, né? Levar esse conhecimento também, o conceito de growth, porque realmente dá para aplicar, dá para envolver com a empresa toda para gerar resultado. Com certeza. Eu também enxerguei isso. Muito obrigado, Alex. Foi uma honra ter você aqui, cara. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada, Alex. E se você curtiu o episódio, manda pra longe, sabe? Você fala, conheço alguém que precisa ouvir falar disso aqui, cara, de growth, né? De growth. Ou de growth mesmo. Você gosta, né, Fernanda? Curte, compartilha, manda pra longe. Até o próximo. Tchau! Valeu!